E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre candlestick, só que hoje de uma maneira um pouco diferente do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente falou sobre a anatomia dele, como aonde ele abre, aonde ele fecha, máximas e mínimas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns nomes de candle, a sua importância no gráfico, para que eles servem, a confiabilidade deles. Vamos falar também de alguns padrõezinhos de candle que pode te ajudar aí na tomada de decisão, tá? No vídeo de hoje não é uma aula que você vai ver, vai ouvir e já vai colocar tudo em prática. Você vai precisar estudar e ver ela algumas vezes até que você consiga gravar esses padrões que a gente vai estar vendo hoje. A gente vai falar sobre alguns padrões altistas, padrões baixistas e alguns padrões neutros. Altistas, baixistas e neutros. Esses padrões, eles podem significar uma continuação de movimento ou uma reversão de movimento. Tudo vai depender do lugar aonde ele está fechando, a região na qual ele está fechando. Isso tudo vai fazer sentido para vocês que está iniciando no day trade ou que está pensando em iniciar. Vai fazer sentido para vocês quando vocês verem os vídeos de suporte, resistências, de linha de tendências. Eles vão começar a fazer mais sentido para vocês. A princípio, o que você precisa fazer é tentar gravar esses padrões e como eles podem funcionar no gráfico. O gráfico de candlestick, quando bem interpretado, é uma ferramenta poderosa a nos mostrar certos aspectos psicológicos do mercado que existem por trás dos movimentos de preço. Mais importante, preste atenção nisso, mais importante do que decorar centenas de padrões é entender as reações e forças que existem por trás deles. Identificar pequenas variações desses padrões pode nos render um bom dinheiro. Ou seja, não adianta você apenas decorar o tipo de candle, o padrão de candle. Não basta você decorar esses nomes. Você precisa saber aonde ele está abrindo, aonde ele está fechando. Principalmente aonde está fechando ou como ele está fechando. Os candles, eles podem indicar continuação de tendência ou uma reversão de tendência. Tudo isso vai depender do local que ele está fechando. Agora, aqui a gente tem alguns padrões altistas. Se você notar, os candles eles se repetem. O que acontece é que existe uma junção de candles. Pode ser um candle, 2 candles, 3 candles. Eles se repetem, porém de formas diferentes, em pontos diferentes. E isso pode ocasionar um padrão de candle que você vai identificar se ele vai ser uma reversão ou uma continuação do preço. Alguns candles, eu vou falar até sobre a confiabilidade de alguns padrões desses aqui. Não são todos que vai ter uma confiabilidade muito alta. E também isso vai depender do lugar onde ele vai estar abrindo. Vamos lá. Vocês podem notar que eu estou batendo nessa tecla de entender o lugar onde ele vai estar abrindo. Isso é muito importante vocês gravarem, tá?
Então vamos lá. O martelo, esse candle aqui, esse padrãozinho de candle, ele vai ser importante, mais importante, quando ele aparecer depois de uma tendência forte de queda. Quando ele aparece depois de uma tendência forte de queda, ele vai ser mais importante para a gente. Vamos supor que ele está vindo aqui, ó, de vários candles de queda, grandes ou pequenos, não importa. E a gente encontra esse padrãozinho aqui. Dependendo do lugar que ele abrir, por exemplo, num suporte, vai ter uma linha de suporte, a gente vai ver isso mais para frente. Dependendo da linha que ele abrir, ele vai ter muito mais força. A confiabilidade dele vai ser muito mais alta. Então você pode tomar uma atitude aqui e fazer uma compra. Por exemplo, aqui, e carregar o preço. Ele pode indicar uma reversão total do movimento ou apenas uma pequena reversão. Ele pode, ó, simplesmente fez isso e vai embora fazendo topos e fundos e vai levando o preço. Ou ele simplesmente pode vir só fazer um retorno aqui para continuar caindo. Ele pode fazer isso também. O martelo invertido, a confiabilidade dele não é tão alta quanto a do martelo. A confiabilidade dele é média. Ele pode fazer a mesma coisa. O ideal é que ele apareça depois de uma tendência grande de queda ou uma queda muito forte, uma queda acentuada aqui, onde ele encontra um suporte também. E você pode estar comprando. A cor deles não vai interferir na tomada de decisão. Se ele aparecer uma cor vermelha aqui, ele vai continuar sendo um martelo invertido. O martelo aqui normal, o ideal é que ele apareça uma cor verde e que não haja nenhuma sombra, que ele não deixe nenhuma sombra aqui. Alguns até consideram essa sombra, mas o ideal é que ele não deixe sombra. Mesma coisa o martelo invertido. O ideal é que não deixe nenhuma sombra. Então, apareceu o martelo invertido, você pode fazer uma compra e a mesma coisa que acontece com o martelo, ele pode simplesmente só fazer um simples retorno para poder continuar caindo. Ou ele pode continuar subindo aqui, vai embora, passa o topo anterior e continua subindo. Tá? Isso daqui você vai ter que definir, vai ter que ver na hora, entender o que o mercado pode fazer, absorver isso daí. Isso daí é tempo de tela, é prática, isso daí com o tempo você vai entendendo e vai pegando essas coisinhas que ele pode fazer no mercado. O piercing line também é um padrão de reversão, um padrão altista. Todos esses daqui são padrões altistas. Ele também, assim como o martelo invertido, todos esses padrões aqui, ele pode indicar um padrão de reversão, um padrão que pode jogar a tendência lá para cima, ou simplesmente apenas fazer um pullback aqui, que a gente chama um pullback, fazer uma pequena correção para continuar a tendência. A pinça, a mesma coisa. Aqui no piercing line, só voltando aqui o que ele faz aqui, a gente vai ter um suporte. Nesse suporte, o candle anterior, esse candle aqui,
ele vai ser o fechamento dele aqui vai ser do que esse candle aqui, do que a mínima desse candle. Essa pinça, esse piercing line, ele pode fazer isso daqui, dependendo do, se for um candle diário, ele pode fazer isso daqui, ou se for um candle nos 5 minutos, em 30 minutos, no intraday, esse candle aqui, ele pode fazer isso daqui, ó. Ele deixa essa sombra tem a mínima mais baixa do que o fechamento anterior e do que a mínima anterior, isso é muito importante. Ele vem embaixo dessa mínima anterior e sobe, tá? A abertura dele vai ser aqui. E o fechamento dele precisa ser acima da metade desse candle aqui, ó. Precisa ser acima da metade desse candle, desse candle vermelho. Precisa ser acima da metade desse candle vermelho. O fechamento do candle verde. Aí a gente vai ter um piercing line. Seguindo o padrão do martelo e do martelo invertido, ele pode inverter a tendência vigente ou simplesmente apenas fazer um pullback para continuar a tendência anterior. Você só precisa entender isso, que o piercing line, o candle seguinte aqui, o candle verde, precisa ter a mínima abaixo do candle vermelho, do candle negativo. E o fechamento do candle verde, do candle positivo, precisa ser acima dos 50% da metade aqui do candle vermelho. Ok? A pinça, por sua vez, ela vai ter a mínima do candle vermelho e do candle verde idênticas. Elas precisam ser idênticas. E o candle verde precisa fechar acima do candle vermelho. Esse fechamento aqui, ó, precisa ser acima do candle vermelho. O fechamento do candle verde precisa ser acima da mínima do candle vermelho. E as suas mínimas precisam ser idênticas. E elas podem significar esse padrão pode significar uma reversão total do movimento ou apenas uma correção, um pullback para continuar caindo o preço. Já aqui nas torres de fundo, a gente vê alguns candles, mais candles do que os padrões anteriores. A gente tem aqui um candle negativo bem grande, fazendo uma mínima. E o ideal é que essa mínima desse candle aqui não seja rompida, não deixando nenhuma sombra, que não haja nenhum rompimento aqui desse candle. A gente vai ter aqui todos esses candles, todos os candles seguintes a esse candle vermelho vão estar contidos dentro desse candle aqui, ó. Os 3, 4, 5 candles, não importa a quantidade, eles não podem passar a mínima e até então não pode passar a máxima, porque já vai ser considerado um outro candle, um outro padrão. Então, assim que ele rompe aqui, ele já vai dar a nossa entrada de compra.
rompeu a máxima desse candle vermelho, ele já dá uma entrada de compra, podendo reverter total a tendência ou apenas fazer uma correção. Agora vamos para um candle que é muito visto, um dos que mais aparece, que é o Marubozu. O Marubozu, ele pode acontecer de várias formas. Ele pode acontecer para poder indicar uma tendência, uma força de tendência. Ele pode aparecer para indicar uma exaustão do preço. Ele pode aparecer de várias formas. Na maioria das vezes, quando a gente vê muito Marubozu num determinado ativo, índice, dólar, forex, criptomoedas, a gente pode entender que nesse ativo existe muita volatilidade, existe muito volume, existe muita gente negociando esse ativo. Então, quando ele aparece com muita frequência, ele pode indicar que existe muita volatilidade no mercado. Esse Marubozu aqui, você consegue identificá-lo em vários padrões. Ó, você consegue identificá-lo na pinça, você consegue identificá-lo no piercing line, você consegue identificar no engolfo de alta, no Harami de fundo, no Harami cruz, nos 3 soldados brancos. Todos os padrões você consegue identificar, quase todos os padrões, né? Você consegue identificar um Marubozu. Aqui no engolfo de alta, a gente tem o Marubozu. Ele está engolfando o candle anterior. Esse candle aqui, ó, candle negativo, ele tem a mínima. Ele tem a mínima e a máxima sendo engolido por esse candle aqui, ó. A mínima desse candle verde, ele vai ser mais baixa. Ele vai ser mais baixa do que esse candle vermelho, do que o candle negativo, né? E o fechamento dele vai ser mais alta do que a mínima a máxima desse candle vermelho. A gente vai ter um engolfo aqui. Se por um acaso essa mínima do candle verde não ultrapassar a mínima desse candle vermelho, a gente vai ter um outro padrão. Por exemplo, pode ser uma pinça, pode ser um outro padrão. Agora, se ele ultrapassa aqui, deixa uma sombra aqui, ou como a gente aprendeu no vídeo anterior, ele deixa aqui uma zona de proteção e vem romper esse candle aqui, então a gente vai ter um engolfo de alta. O engolfo de alta, ele tem uma confiabilidade de média para alta. Ele é muito importante também quando ele aparece depois de uma tendência muito forte ou depois de uma força vendedora aqui. Ele vem rápido aqui, faz esse padrão, ele pode reverter a tendência ou ele vem apenas fazer uma correção para depois continuar a tendência. O Harami de fundo, ele é muito parecido com esse engolfo de alta. O Harami de fundo, ele tem a abertura, a máxima dele, mais alta do que a máxima do candle seguinte. E aqui, o nosso fechamento, ele é mais baixo do que a mínima do candle seguinte. Aí a gente tem um Harami aqui. Ele pode também simplesmente igualar aqui, ó. Porque ele já abre aqui na mínima, no fechamento, já faz essa abertura aqui.
deixa uma mínima e fecha aqui dentro desse candle aqui. A gente vai ter um Harami de fundo e ele pode indicar uma reversão total do movimento ou apenas uma correção do movimento. O Harami Cruz, esse Harami Cruz aqui, ele é muito mais forte do que esse Harami de fundo. Por quê? E quando ele rompe, tá? Ele precisa ser rompido. O Harami Cruz, ele tem um candle que está vindo de força. Aqui um Marubozu, ele tem um candle de força e logo em seguida ele faz uma cruz. Essa cruz indica que existe uma indecisão do mercado. O mercado não sabe se ele vai cair ou se ele vai subir. E quando ele vem rompendo isso daqui, ele já está confirmando uma possível nova tendência. Por quê? Como os outros padrões, ele pode indicar apenas uma correção, ou ele volta aqui a cair, ou ele indica uma reversão total. Mas apareceu o Harami, apareceu isso daqui, está rompendo o topo desse candle aqui, você já tem pelo menos aqui um pequeno alvo para cima. Essas partes de estratégia a gente vai ver um pouco mais para frente. A gente só está vendo aqui alguns nomes dos candles. E temos aqui também os 3 soldados brancos. Por que branco? Ele poderia ser verde, porque antigamente, quando logo assim que foi criado os candles eram brancos para positivos e pretos ou negros para negativos. Então por isso o nome 3 soldados brancos. Ou pode ser 3 soldados também, você pode tirar esse daqui. E ele tem aqui, ó, os 3 candles não passam, nenhum deles eles passam a mínima do candle anterior. E o fechamento é sempre acima da máxima anterior. Essa máxima aqui, esse fechamento aqui foi acima da máxima anterior. E ele pode indicar uma tendência também ou apenas uma correção. No slide seguinte, a gente tem praticamente os mesmos padrões, só que de formas inversas. E eles vão dizer as mesmas coisas do que o padrão de alta. A gente vai inverter esses padrões para um topo. No caso lá, a gente tinha um padrão que estava caindo, a gente tinha um mercado que estava caindo e o padrão aparecia aqui no fundo, e para a gente ele indicaria uma tendência de alta. Agora a gente tem um padrão que a gente vê, a gente precisa de uma alta, a gente precisa ter uma alta dos preços para que esses padrões aqui apareçam. Aí antes a gente tinha um martelo invertido e no topo a gente vai ter uma estrela cadente. Antes a gente tinha um martelo aqui no fundo e agora no topo a gente vai ter um enforcado. Aqui a gente tinha um piercing line, no fundo a gente tinha um piercing line, no topo a gente vai ter uma nuvem negra. A pinça de fundo, né? Antes era uma pinça de fundo, agora vai ser uma pinça de topo. Antes era uma torre de fundo, agora é uma torre de topo. O Marubozu continua sendo o mesmo Marubozu. O engolfo, que antes a gente tinha um engolfo de alta, agora a gente tem um engolfo de baixa. O Harami de topo, antes a gente tinha um Harami de fundo, agora a gente vai ter um Harami de topo. O Harami Cruz continua sendo o Harami Cruz. E aqui que a gente tinha os 3 soldados brancos, aqui a gente vai ter aqui não mais 3 soldados brancos.
a gente vai ter aqui 3 soldados negros. Aqui a gente vai ter 3 soldados negros, ou apenas 3 soldados. Fica mais fácil para vocês entenderem aí também. 3 soldados negros, não mais brancos. E a questão deles indicarem uma tendência maior, né? A gente vai ver aqui, a gente vai querer ver aqui, logo após um sinal desse daqui, a gente vai querer ver uma tendência de baixa em todos esses padrões aqui. Ele pode continuar uma tendência grande ou apenas fazer uma pequena correção para voltar a subir. Isso é o que esses padrões podem fazer. Aqui a gente vai ter uns padrões neutros. Eles podem, quando eles aparecem, eles podem indicar uma continuação de tendência ou uma reversão de tendência. Tudo vai depender do lugar, que ele está aparecendo. Às vezes, quando ele aparece no topo, ele vai indicar uma tendência bem forte para baixo. A libélula, ela aparece aí com mais frequência. Quando ela aparecer no fundo, ela vai estar indicando uma tendência. Ela pode estar indicando uma tendência bem forte de compra. Aqui o Doji Lápide, quando ele aparece no topo, é o inverso da libélula aqui no fundo. Quando ele aparece no topo, ele pode indicar uma tendência bem forte de baixa também. O Doji Pernalta, a mesma coisa, independente do lugar onde ele aparecer, no topo ou no fundo, ele pode indicar uma tendência forte. Esse Doji aqui, na maioria das vezes, ele vai aparecer quando existe um circuit break, quando o mercado para de vez e acaba não tendo muita negociação no ativo. Então ele acaba aparecendo assim. Por quê? Aqui a gente tem aqui, ó, a abertura nesse ponto, a mínima nesse ponto, a máxima nesse ponto e o fechamento nesse ponto. De novo, a abertura nesse ponto, mínima nesse ponto, máxima nesse ponto e o fechamento nesse ponto. Ele andou e fechou no mesmo lugar. Existe uma indecisão muito grande do mercado. Aqui a gente tem uma abertura aqui, ele veio para baixo, não continuou, voltou e fechou aqui. A máxima, a gente tem uma abertura, uma máxima e um fechamento no mesmo lugar. Aqui a gente tem o inverso, a abertura aqui, a máxima aqui, o fechamento aqui. Então a gente tem a abertura, fechamento e a mínima no mesmo lugar. O Doji Pernalta, ele tem o corpo aqui, ó, essa região aqui de zona de proteção. Essas linhas daqui que eles deixam, né? Tanto no Doji ou nos candles normais, eu prefiro chamar isso de zona de proteção. Apesar de ser uma indecisão, aqui vai ser uma zona de proteção também. O outro padrão que a gente encontra aqui é o spinning top. É um padrão de indecisão também, e ele pode aparecer em qualquer lugar do gráfico. O spinning top, ele é conhecido como, aqui ele pode ser vermelho ou pode ser verde. O spinning top, ele é conhecido por ter o corpo do candle pequeno
e deixar um pouco de zona de proteção, um pouco de linha aqui de pavio. Ele é conhecido como isso, por deixar aqui um corpo bem pequeno. A gente tá vindo aqui de uma tendência de baixa, onde os candles são grandes, aí do nada aparece um candle pequeno. Ele pode aqui indicar uma tendência, uma nova tendência aqui, uma pequena tendência de alta, ou simplesmente aqui continuar rompendo. Só que ele vai ser uma indecisão. Aqui o mercado pode fazer isso daqui, o mercado pode dar uma brigada aqui nessa região, o mercado dá uma brigada nessa região aqui também, até ele decidir para onde ele quer ir, se ele vai subir ou se ele vai continuar a tendência de baixa. Esse é o spinning top. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico como ver esses candles. Eu já deixei alguns marcados aqui para poder ficar mais fácil, mas só em você bater o olho no gráfico você já consegue identificar alguns candles. Ó, o que a gente acabou de falar, ó, spinning top. Ele aparece com um corpinho pequeno, sobe, deixa uma zona de proteção aqui também, e o corpinho bem pequeno. Isso é o mercado rolando ao vivo, tá? A gente consegue ver, a gente consegue identificar vários spinning top no decorrer do dia, ó. Spinning top aqui, um spinning top aqui. Aqui, além de ter um spinning top, a gente tem um doji, ó, um doji e um spinning top, ou seja, a gente tem duas indecisões aqui. A primeira indecisão foi o spinning top, a segunda indecisão foi o doji. Aqui outro spinning top. A gente consegue ver spinning top em muitos lugares. Ó, doji, aqui já está no final do dia. Ó, o que eu falei que ele pode lateralizar aqui, ó. Ó, ele fez um spinning top e fez vários spinning tops aqui, ó, nessa região. Ele fez vários spinning tops. Aqui que tá algumas dúvidas. Ele fez o spinning top e fez esse padrão aqui. Eu não considero isso daqui como um martelo. Por quê? O martelo, o ideal é se ele estivesse sozinho. Aqui a gente tem vários candles juntos. O ideal é que não estivessem esses candles aqui e esse martelo aparecesse sozinho. Mas de qualquer forma, esse martelo aqui significou ainda uma micro tendência de alta aqui, uma pequena tendência de alta. Aí essa questão do martelo aí vai ficar a critério de vocês, tá? Eu particularmente não gosto de identificar isso daqui como um martelo, mas tem gente que faz isso daí. Vamos dar uma passada aqui para trás. Ó, aqui no topo a gente tem um Harami. Deixei marcado um Harami. A máxima desse candle aqui não passou esse candle e a mínima dele não passou esse candle, a mínima desse candle anterior. Então a gente tem um Harami. Aqui a gente tem um também. A gente consegue bater o olho e identificar rápido alguns padrões. Ó, aqui o martelo já está diferente, ele está sozinho, ó. Ele está vindo numa tendência de baixa. Uma tendência aqui de repente forte, né? Se você considerar a tendência de baixa. Tendência rápida aqui. E rapidamente ele faz esse martelo. Ele faz o martelo e indica uma super tendência, ó. Nem sempre isso vai acontecer. Ele pode acontecer de só vir uma parte aqui para depois continuar caindo.
Vamos aqui achar um outro padrãozinho aqui. Padrão a gente vai encontrar toda hora, tá, gente? Ó, vamos voltar lá, ó, pra você ver. A gente tem aqui, ó, nuvem negra no topo, acontecendo nesse gráfico aqui, ó, nuvem negra. Essa é uma nuvem negra. Por quê? Porque a máxima desse candle aqui verde está abaixo da máxima anterior. E o fechamento está aqui, ó, praticamente 50% na metade desse candle verde aqui, ó. Então aqui a gente tem uma nuvem negra. Ele pode indicar uma tendência ou simplesmente uma pequena tendência aí, ó. Ele veio para baixo, até veio, depois voltou, caiu aqui, só que depois ele reverteu. Mas aí já aparecem outros padrões. Então a gente consegue ver aqui, ó, a nuvem negra nesse padrão. Então a gente tem aqui um doji e a gente teria aqui também, dependendo do lugar onde ele vai estar, não é qualquer lugar que ele aparece. Aqui ele pode ser qualquer outro tipo de coisa, menos um Harami de topo, tá? Aqui a gente já tem um Harami de topo. Por quê? Aqui a gente tinha uma resistência nesse ponto aqui, ele rompeu a resistência e voltou aqui para baixo. Então a gente consegue considerar isso daqui como um Harami de topo, ou um Harami de baixo, aí como preferir. Ó, um piercing line. Aqui a gente tem um piercing line. A abertura dele, a mínima dele sendo mais baixa do que a mínima do candle anterior. O fechamento aqui, ó, fechando acima dos 50%. Não ultrapassou a máxima. Se ele tivesse ultrapassado a máxima e fechado aqui em cima, então a gente não teria um piercing line em si, e sim um engolfo de alta. Vamos lá, vamos tentar achar mais padrões aqui. Nuvem negra aqui eu coloquei. Aqui, gente, ó. Aqui eu não considero isso daqui como um martelo, tá? Eu não considero isso daqui como um martelo. Por quê? Por conta dessa zoninha de proteção aqui, ó, desse paviozinho que ele deixou aqui. O ideal é que ele não tivesse deixado. Alguns podem ver isso daqui como um martelo. Só que isso daqui estaria tirando a chance dele ser um martelo, né? Isso para alguns investidores a consideração é essa. Para outros isso daqui é um martelo e vamos seguir. Até porque ele foi para cima, mas o gráfico já aconteceu, já está parado, então é fácil de falar que isso daqui foi um martelo. Aqui, ó, um engolfo de alta nessa região aqui, uma nuvem negra, a gente tem a máxima acima da máxima anterior e o preço cai. Aqui a gente tem um Harami, ó, e o preço vem subindo. Doji, ó, doji aqui no topo ele pode tá dando uma reversão. Aconteceu a reversão, uma pequena, né? Mas aconteceu. Aqui o doji ele pode significar uma reversão ou uma continuação. Aqui foi uma continuação. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje já ficou muito grande. Se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui. O mercado acontecendo aí ao vivo, da forma que for
aparecendo seus comentários aí também, eu vou respondendo a todos aí. Valeu, até o próximo vídeo aí.